Sabe, a história do Êxodo é uma daquelas narrativas que parece que todo mundo conhece, pelo menos um pouco. As imagens são muito fortes, né? Um profeta, um faraó que não cede e um povo inteiro buscando a liberdade. A gente logo lembra das cenas épicas, quase de filme. A vara de Moisés virando uma serpente, o rio Nilo se transformando em sangue e, claro, aquela fuga impressionante pelo Mar Vermelho. É uma história de libertação física, uma fuga de um lugar de verdade. Mas e se a gente parasse para pensar um pouco? E se essa história toda, que parece ser sobre geografia, sobre sair de um país, na verdade não for sobre um lugar? E se o Egito for muito mais do que só um ponto no mapa? É aqui que entra uma visão fascinante. A tradição mística nos faz um convite. E se essa saga for uma grande alegoria? Uma história sobre como a gente pode se libertar do nosso próprio Egito interior, ou seja, do nosso ego. E essa é a chave que muda completamente o jeito de entender essa história. Então vamos mergulhar nisso. A ideia é que textos antigos, como a Torá, não são só registros históricos. Eles podem ser lidos como um verdadeiro mapa do nosso mundo interno, um guia para a psicologia humana. E nessa leitura, a geografia se transforma em psicologia. A jornada para fora do Egito se torna uma jornada para dentro de si, uma busca para se libertar das correntes do nosso próprio egoísmo. E olha só que interessante como os símbolos mudam de significado. O Egito passa a ser o nosso ego, com todos aqueles desejos egoístas. O faraó, ele é a força que comanda esse ego. Moisés representa o que eles chamam de ponto no coração, aquela faísca espiritual que todo mundo tem, que busca algo a mais. E as pragas? Bom, as pragas são as pancadas da vida, aquelas correções que a gente precisa para enfraquecer o poder do ego. Com essa nova perspectiva, a história vira outra coisa. Ela se torna o palco de uma batalha universal, uma batalha que acontece dentro de cada um de nós. Basicamente, é uma luta entre duas forças. De um lado, tem o faraó, que é a força da recepção, o desejo de receber só para si mesmo, focado no eu. E do outro lado, tem Moisés, que é a força da doação, movida pelo amor aos outros, focada no nós. É o clássico conflito entre o egoísmo e o altruísmo. E aí, as pragas deixam de ser só um castigo divino, sabe? Elas se tornam quase que intervenções cirúrgicas. Um processo de purificação que, sim, é doloroso, mas que é necessário para mostrar que o caminho do egoísmo puro sempre acaba em sofrimento. As fontes cabalísticas vão ainda mais fundo nisso. Elas explicam que as primeiras 7 pragas correspondem a um processo para corrigir 7 atributos emocionais nossos, as chamadas séfirotes inferiores. Pensa nelas como partes do nosso caráter: bondade, disciplina, compaixão. Cada praga seria um golpe certeiro numa dessas áreas, quando ela está sendo dominada pelo ego. E essa ideia de correção nos leva a uma das partes mais intrigantes, talvez até meio confusas da história, que essa interpretação ajuda a gente a entender. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se o objetivo final é a libertação, por que raios Deus iria endurecer o coração do faraó? Por que tornar a fuga mais difícil? Parece não fazer sentido nenhum. E a resposta, segundo essa linha de pensamento, é bem surpreendente e profunda. A dificuldade não é vista como um obstáculo no caminho. A dificuldade é o caminho. É uma parte essencial do nosso crescimento. E aqui está o pulo do gato. O ego é fortalecido de propósito para que a gente chegue num ponto de exaustão, num limite. Para que a gente veja, sem nenhuma dúvida, que não dá para vencer o ego sozinhos. É a intensidade dessa luta que nos força a olhar para cima e buscar a ajuda de uma força maior. Então, o que parecia um paradoxo começa a fazer todo sentido. O desafio é justamente o que cria a necessidade de transcender. Sem o faraó interior forte, a gente nunca sentiria a necessidade de despertar o nosso Moisés interior. Nunca iríamos buscar ajuda de uma força que é maior que a nossa. Certo. Então, se a jornada é para dentro e a batalha é contra o ego, qual é o destino final? Para onde essa estrada interior está levando a gente? O destino não é uma terra prometida, um lugar físico. É uma transformação radical do nosso jeito de ser. É sair dessa natureza egoísta de querer receber e ir para uma natureza altruísta de querer doar, que é vista como a própria essência do Criador. E a redenção, a liberdade de verdade, acontece quando a gente vive num estado de conexão total com todo mundo.
Não é sobre fugir de alguma coisa, mas se conectar a algo muito maior, a humanidade, num estado de amor e responsabilidade mútua, vivendo aquela regra de ouro: ame o seu próximo como a si mesmo. E o mais interessante é que essa ideia de uma jornada de purificação interna não é só da Cabala. A gente encontra coisas parecidas em outras tradições. Na maçonaria, por exemplo, existe a ideia de polir a pedra bruta, que é o nosso eu imperfeito, para construir um templo interior, superando as paixões egoístas. Tudo isso nos leva a uma conclusão muito forte. O êxodo não é uma história que aconteceu uma vez, lá no passado. É um processo que não para, que acontece dentro da gente todos os dias, em cada pequena escolha que a gente faz entre o nosso faraó interior, a voz que quer receber, e o nosso Moisés interior, a voz que quer doar. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é o Egito pessoal que nos prende? Qual é o egoísmo, o hábito, a visão de mundo limitada da qual a gente precisa se libertar? E talvez mais importante, qual seria o primeiro passo para começar essa jornada?